Sejam bem-vindos ao podcast Está na Hora, um espaço de conversa abrangendo todos os quadrantes da vida. Nasceu há 15 anos em Faro, atualmente tem a sua sede em Olhão. Dispõe de 5 filiais, incluindo nos Açores e na Madeira. Em breve abrirá a sua 6ª filial em Albufeira. É uma empresa algarvia e está na hora de saber mais sobre a SE Travel. Nasceu em Faro há mais ou menos 15 anos, um pouco mais. Dedica-se ao turismo e, naturalmente, nasceu numa região turística por excelência. Tem a sede em Olhão, abriu o escritório em Lisboa, Porto, Madeira e Açores. E para breve, Albufeira. Mas vamos ao início. Eliseu Correia, a SE Travel, é uma empresa que nasceu porque o Eliseu Correia estava no Algarve, numa região turística por excelência, e com tal, a visão foi o turismo para cá e para lá. É assim que funciona? Ora, bom dia. Antes de mais, agradecer o convite e ser o estreante deste podcast, muito me honra. A visão foi, na altura, foi um bocado andar em contramão, porque em 2010, quando a empresa foi fundada, estavam empresas irmãs, igual àquela que eu abri, a fechar, praticamente todos os dias. Tinha mudado o paradigma do negócio e as estruturas já eram muito pesadas e as receitas já eram muito curtas e as margens muito reduzidas. Desculpa interromper, o paradigma do negócio mudou porquê? O paradigma do negócio mudou porque a forma como as low cost, a internet, permitiu aos consumidores acederem do ponto A ao ponto B sem terem que passar por operação turística, por operadores turísticos, ou seja, aquilo que a gente chama os pacotes, as viagens organizadas, permitiu que aquilo que era impossível nos anos 80, que era comprar um voo na Lufthansa e depois tentar reservar um voo diretamente, ia custar possivelmente 10 vezes mais do que qualquer pacote do operador turístico. Agora, como nós sabemos, exatamente ao contrário, nós conseguimos construir o nosso próprio destino turístico com todas as ferramentas digitais que estão ao nosso dispor, dá-nos mais trabalho por um lado, mas existe essa hipótese, e antigamente não havia essa hipótese. A SE Travel não é uma agência de viagens. É assim, a SE Travel, infelizmente, está no CAI da agência de viagens, mas não temos outra, mas porque a SE Travel é aquilo que se chama hoje em dia, de forma pomposa, Destination Management Company, ou seja, DMC. É aquilo que a gente chamávamos antigamente uma empresa de incoming. Então, o que é que faz uma empresa de incoming? Incoming, como a própria palavra diz, a gente traz-los para cá. Eu não sou, se o amigo Paulo quiser comprar uma viagem para o Brasil e precisar de voos para ir para o Brasil, etc., não me compra a mim, vai comprar a uma agência de viagens de retalho, a uma Abreu, por exemplo, que é uma excelente empresa, ou outra qualquer, que achar por bem. Ou diretamente à companhia. Ou ir diretamente à companhia, mas a mim não me compra porque eu não vendo nem voos, nem mando ninguém para fora. Eu só trago as pessoas para cá. Ponto final, parágrafo. E sou grossista. O que é que isso significa? Tão pouco vendo ao público, que eu podia ser aquilo que eu estou a dizer, mas ter uma parte retalhista dentro do próprio grupo, que é normal, e ter as minhas próprias montras digitais na net, vulgo páginas web, e vender diretamente ao público. Alguns fazem isso, mas eu acho que isso eticamente não é aceitável e é um conflito de interesses, porque, ou seja, eu estaria a concorrer com os meus próprios clientes e honestamente não faz parte da minha maneira de estar no negócio. Muito bem, está explicada a operação da SE Travel, 15 anos, um pouquinho mais, é um percurso que se salda pelo sucesso, ou não? É assim, eu sou um bocadinho suspeito mas... e também fico um pouco inibido quando falo da própria empresa, daquilo que é meu, mas eu acho que se pode dizer que é um sucesso no sentido de que
há um reconhecimento não só da parte de quem trabalha aqui, que isto é uma boa empresa, não só da parte de quem nos compra o produto, que acha que nós somos uma boa empresa, mas também daqueles que, se eles não existiríamos, dos nossos parceiros, a quem nós compramos o produto que revendemos, de que somos uma boa empresa. Eu acho que este triângulo, este tridente, que eu sempre, desde o primeiro dia, achei que ia fazer diferença, é que sempre olhei para o tridente com a mesma importância para qualquer um dos três. Ou seja, para mim tem tanta importância a minha equipa, como tem aquele que é o meu cliente, como é aquele que me presta o serviço que depois vou prestar ao meu cliente. E acho que a forma humana, desinibida, humilde, simples, com que nós transformamos uma coisa que tinha assim um peso muito pesado, que era uma agência de incoming, lá vem o agente de viagens, apertar com o hoteleiro para baixar preços, o mal, etc. E aquilo era tudo um ambiente sempre muito pesado, muito eu agora vou fazer isto. E havia às vezes até a antiga portuguesa havia quase, eu costumava dizer que eles iam contratar com uma pistola dentro do coisa e que apontava a cabeça do coitado. E assim, e nós acabamos muito com isso, que como o Paulo está a ver, que há muito sentido de humor, há muito à vontade, muito profissionais, mas sempre com... Aqui ninguém passa por cima de corpos, aqui ninguém rouba negócio à concorrência. Assim, nós fizemos o nosso percurso dentro da estratégia tinha sido delineada. Acho que uma empresa que começou no primeiro ano a faturar, na altura, que já foi espantoso, digo eu, 6 milhões de euros em 2011 e que hoje em dia constantemente fatura acima dos 32, 33, mas já há muitos anos, não foi um ano, há muitos anos, e que há 10 anos consecutivamente está dentro das 100 maiores empresas PMEs do país, quando temos 1.700.000 e tal empresas no país inteiro, que já recebeu 6 prémios nacionais em todas as vertentes. Nenhuma dos prémios foi por sermos o melhor na área do turismo, mas sim o melhor na área da economia nacional naquele ano. Acho que eu só tenho que concluir, graças a todos os envolvidos, ao tal tridente que eu falei, esta empresa só pode ser considerada uma empresa de sucesso. Recentemente, no final do ano 2025, recebeu um prémio internacional. Fui o primeiro. O que dá mais prestígio ainda à empresa. Dá mais prestígio à empresa, penso que dá mais prestígio à nossa região, porque é o nosso país, mas essencialmente à nossa região, porque a sede está aqui, eu sou algarvio 300%, e eu acho que, como é óbvio, nós, os prémios internacionais são sempre mais difíceis, porque uma coisa é nós concorrermos com os da casa, que já é uma coisa extremamente difícil, e outra coisa é nós estarmos a concorrer com 30, 40 países, que foi o caso, e depois sermos distinguidos como uma empresa de excelência, por cima de um dos maiores operadores neste momento a nível turístico do mundo, que é a La Folia disse. É assim. Parece que eles esperaram pelo aniversário do 15º ano da ESC por nos dar essa alegria, e eu acho que, repito, é um reconhecimento daquilo que nós fizemos, mas também vem dar crédito àquilo que eu digo há muito tempo. Nós aqui em Portugal, nós temos dos melhores profissionais do mundo. Nós temos um destino fantástico. Temos profissionais tanto a nível da recepção como do bar, gastronomia em geral, hotelaria em geral, restauração em geral, que são fantásticos. E acho que às vezes o que nos falta é não ter medo que nós realmente somos muito bons. Porque o Mourinho, por acaso, nasceu a 26 de janeiro, eu nasci a 27. O Mourinho disse uma vez que o problema dos treinadores portugueses, a memória me trai, era que eles eram todos muito bons, mas tinham medo de assumir que eram bons. E eu acho que nós temos um bocadinho de tomar essa filosofia, acho que nos está no sangue a situação. Por isso, fomos distinguidos porque acharam e nos deram esse reconhecimento de sermos os melhores. O que significa, se
nós representamos uma panóplia de serviços e produtos a nível nacional, é um reconhecimento de uma empresa que se chama SC Travel, mas por arrastamento, o reconhecimento dos profissionais de turismo do país inteiro. A SC Travel não vende, entre aspas, só o Algarve, vende o país todo. Certo, certíssimo. Estamos a falar de filiais abertas, para além da sede em Olhão, estamos a falar de filiais abertas nos principais pontos, Lisboa, Porto, Madeira, Açores. E Açores. Quantos profissionais é que a SC Travel tem a trabalhar consigo neste momento? É assim, há uns 4 anos atrás começou-se a falar muito afincadamente de uma coisa que se chama Slim Management, ou seja, basicamente é um negócio de margens muito curtas, a gente temos que ter nem pessoas a mais nem pessoas a menos, temos que ter as pessoas certas e não pode entrar, depois haver gorduras, não pode haver excessos. Pois esta empresa nasceu numa altura, vamos dizer, de fome, porque eram tempos muito difíceis em 2010, ou seja, nós conseguimos fazer o que fazemos com apenas 21 pessoas. E porquê? Porque tudo o que era a parte burocrática, tudo o que era a parte back-office, está tudo informatizado. Eu diria 95% das pessoas que aqui trabalham são pessoas viradas para o negócio, ou seja, têm o aspecto comercial da contratação de hotéis, do contacto diário com os parceiros, etc. Não temos pessoal do colarinho branco, do como se fazia antigamente, como se costumava dizer, o homem do lápis. Não temos, porque isso a máquina faz. O que nós temos aqui é as pessoas que pensam o negócio. E neste momento somos 21 e são 21 pensantes e não executantes no sentido daquilo que são as tarefas monótonas e que qualquer máquina consegue substituir. É por isso que é possível a EC estar presente nestes sítios todos, ter a faturação que tem, só somos 21. Somos manifestamente poucos. Se isto fosse nos anos 80, ainda na segunda-feira passada, na terça-feira passada, fui fazer um podcast à Forbes em Lisboa e surgiu essa pergunta e eu disse, se estivéssemos nos anos 80, a SC Travel tinha que ter entre 80 a 100 funcionários. E eu não estou exagerando. Pode dizer-se que ter sucesso dá trabalho, dá muito trabalho. Mas neste caso é um trabalho que, para o próprio Eliseu Correia, que é algarvio de gema e que defende o Algarve com unhas e dentes, e perdoem uma expressão, e defende também o país, como é óbvio. Por arrastamento. Mas pode dizer-se que o Algarve está bom e recomenda-se, ou há aí algumas coisinhas que têm que ser melhoradas? Não, o Algarve, eu quando digo que o Algarve, Portugal tem os melhores profissionais, mantenho aquilo que digo, infelizmente, nem sempre eles têm as melhores condições para desempenhar as suas funções. Assim, condições em termos de conjectura. Vamos ser pragmáticos, que é o seguinte, nós temos aqui um problema gravíssimo neste momento, para todos os algarvios, mas não é só para os algarvios, porque já está a ser um problema nacional, que é o aeroporto. Enfim, nós temos um problema gravíssimo no aeroporto, e ainda ontem ou anteontem vimos com pompa e circunstância anunciarem os 10 milhões de passageiros no aeroporto de Faro, mas a estrutura é quando aquilo tinha 4 ou 5, ou seja, o que é que quer dizer com isto? As filas continuam a ser um desespero, o que está à volta é incrível, porque não se criou estrutura nenhuma para quem lá trabalha deixar as suas viaturas poder aceder ao seu local de trabalho. Temos um aeroporto que transformou o Montenegro não num dormitório, porque não tem problema nenhum, mas num parque automóvel gigante, porque as pessoas não têm outra hipótese e abandonam os carros em qualquer lado, porque, coitados, não podem entrar com os carros para dentro do aeroporto, porque senão vão à falência. Ou seja, o Algarve tem ali um problema grave, com outro problema que acho que deve ser falado, que é o aeroporto fala em 10 milhões de passageiros, mas também seria bom que, para proteger o nosso negócio, sabermos quantos desses passageiros não passam diretamente para a Espanha sem deixar um único cêntimo no Algarve. E pior, porque todos nós sabemos que companhias aéreas como a Ryanair, EasyJet, etc.,
todas elas, na maioria, recebem incentivos. Penso que hoje em dia não sei muito bem como é que é, se é por cabeça, se é um valor que é fixo logo no início e que é renovado todos os anos, não faço ideia como seja. Mas recebem para trazer para aqui gente. O problema é que nós estamos a pagar para essas pessoas deixarem, vamos dizer, o sumo na nossa terra, porque é para isso que nós pagamos, para trazer pessoas para aqui, e alguém, e muito inteligentemente, aproveita-se dessa facilidade, vem cá buscar o cliente, leva para o outro lado e não paga nem um cêntimo. Por isso, acho que temos aqui uma situação que acho que não há nenhum profissional de turismo e qualquer pessoa que esteja interessado naquilo que se passa na nossa vida económica, que não se interrogue e gostaria de saber exatamente quantas pessoas é que saem daqui sem deixar um único tostão na nossa região e com nós a pagarmos. Por isso, não, nem tudo vai bem no reino dos Algarves. Podíamos falar de outras coisas, como, por exemplo, a parte das estradas e das infraestruturas, da sinalização. Tínhamos de estar aqui. Por isso, quando a gente ouve alguns, não sei muito bem como é que classificar, mas quando ouço pessoas dizer que nós podíamos ser a Côte d'Azur, acho que as pessoas não têm noção do que estão a dizer, porque, vamos ver uma coisa, nós criamos estruturas para o turismo de massas. Ponto final, parágrafo. Nós temos turismo de qualidade? Temos. Nós temos, dentro do destino do Algarve, destinos de qualidade. Temos Lobo, temos Quinto do Lago, temos vários nichos de altíssima qualidade. Temos. Do melhor que o mundo pode ter. Temos, por exemplo, uma Vila Joia, que foi considerado 2 a 3 anos consecutivos, se a minha memória me trai, o melhor boutique hotel do mundo. Ou seja, nós temos. Agora, o Algarve como todo não é e não volta a ser, porque já foi, um destino de qualidade no seu todo. Tem apontamentos de qualidade, como tem apontamentos para o cliente. Isto é como quando se diz, quando fala da gastronomia. Nós temos a Vila Joia como temos o McDonald's. E nós temos, mas por facto de ser McDonald's, não quer dizer que não tenha qualidade. Ou seja, é qualidade dentro de cada um dos âmbitos da parte de onde que os produtos estão inseridos. Nós temos 3 estrelas fantásticos, nós temos 4 estrelas fantásticos, nós temos a par hotéis que são self-catering, que são fantásticos, mas pronto. Mas quando se fala em qualidade, normalmente associa-se isso ao tal turista de topo, altamente endinheirado, e por isso, o Algarve ser a Côte d'Azur, isso é o tópico. Agora, devemos requalificar e qualificar melhor o que nós temos aqui em casa, sem dúvida, e claro, repito, tudo o que seja acessibilidades, as estradas, os transportes públicos, por exemplo. Assim, os nossos transportes públicos são dignos de qualquer filme da Alemanha de Leste dos anos 60, 70. Porque assim, a gente olha para os nossos comboios, por exemplo, nem vou mais longe, acho que eu não sei como é que eles não têm a vergonha de dizermos que nós somos um destino turístico e porem o coitado dos nossos turistas entrar em comboios que mais parecem grafites ambulantes. É uma coisa incrível. Por isso, o Algarve contribuindo e muito, Algarve receptor de investimento continua a ser, no mínimo, preocupante. Para terminar, vamos falar da TAP. Eu tenho quase 58 anos, falta pouco para fazer 58, e a TAP há 30 e tal anos que não tem voos de Faro para nenhum destino turístico europeu. Só tem uma única rota. Eu conto isto aos meus clientes, de qualquer parte do mundo, eles olham para mim e pensam que eu estou a mentir. A nossa transportadora aérea portuguesa, diz lá que é portuguesa, que acho que o Algarve ainda faz parte. Algarve é o maior destino turístico e, pasme-se, não tem voos para além sem ser as ligações para Lisboa. Vocês não contem isto a ninguém, mas isto é mesmo verdade. É inacreditável. Ou seja, todos os algarvios contribuíram para o tal bolo
que fez com que se privatizasse normalmente a TAP e que na altura foi prometido, sim senhora, que a TAP iria olhar de forma diferente, ranhanó, e o que é que aconteceu? Como diria Jorge Jesus, bola. Eliseu Correia, a última notícia para o Algarve, que, enfim, o Eliseu terá um comentário a fazer, a Fórmula 1 para 2026 e 2027. 2027 e 2028. Para o Autódromo Internacional do Algarve em Portimão. Que comentário lhe merece? Obrigado, Paulo Pinheiro. É o comentário que isto merece. Obrigado, Paulo Pinheiro. Porque é o seguinte, isto, hoje em dia, falarmos numa infraestrutura que nos permite conquistar o Fórmula 1 para o Algarve, mas para isso é preciso ter a visão de criar essa infraestrutura. Ora, eu acho que devemos nos lembrar do Paulo Pinheiro, que foi o grande visionário impulsionador desta ideia e que esteja onde estiver, tenho certeza, vai ter um sorrisinho a olhar para isto. Eu, como algarvio, vejo isso, obviamente, com muito bons olhos. Acho que é ótimo para a nossa região. O retorno de investimento, temos que ser, como é que é de explicar isto? Temos que perceber que isto tem duas facetas aqui. Tem um impacto meramente e cruamente analítico da parte do investimento versus retorno económico, ou seja, vamos chamar contas, mas depois temos uma coisa que se chama o impacto promocional. Assim, acho que ninguém de seu perfeito juízo pode questionar que isto leva o Algarve para outras plataformas e para outro patamar, desde que nós saibamos depois rentabilizar e aproveitar esta possibilidade que nos é dada com outro tipo de cliente que nos vai visitar nessa altura. A C-Travel já está a trabalhar nisso ou não? A C-Travel já há muitos anos que está sempre, como eu costumo dizer, na sombra, para quando acontecesse algo do género, estarmos devidamente preparados para maximizar essa situação. Por isso, e não vamos não vamos vender bilhetes para a Fórmula 1. Isso vai haver muita gente a fazer isso, não é o meu negócio. Agora, perceber que tipo de cliente é que atrai, perceber que tipo de operações lhes pode gerar para esse ano específico e sempre na fé e na esperança que não sejam só 2 anos, temos que começar pelo positivo, até pode ser que se repita, mas seja como for, seja só os 2 anos, retirarmos o máximo proveito nesse sentido e acho que todos nós só nos temos que congratular com esta situação, seja lá ele quem for que assinou o acordo, porque este acordo só é possível, repito, porque houve muitos anos de trabalho para trás. Quem pôs a assinatura, teve a visão de não dizer que não, podia ter dito que não se chegar à frente com os capitais necessários para trazer isso para Portugal, mas acho que é uma coisa que ninguém duvida. E eu não sou fã de Fórmula 1, por isso até podiam dizer que era para um aficionado do desporto motorizado, mas não sou. Agora, em termos de impacto para a região, é assim, há mais de 30 anos que eu digo que o nosso problema é que nós não temos nenhum eventos âncora no Algarve. Se formos honestos uns para os outros, na realidade, o único grande evento com impacto internacional que nós temos no Algarve é a concentração de motos. Pode dizer-se que o Algarve tem ficado abandonado pelos sucessivos governos que têm gerido este país, que mas têm sem dúvida este país desde há muitos anos, desde sempre. E continua. E nem interessa a cor clubística. Tem sido transversal. Há uma coisa que eles têm todos em comum até agora, que é nós contribuímos com 4 ou 5% para o PIB e o investimento no Algarve ronda, se a minha memória não me trai, entre o 0,1% e o 0,3%. Ora, eu acho que a matemática é uma ciência exata, não é? Está tudo dito.
eu como algarvio, obviamente que isto dói muito nós percebermos que contribuímos tanto para o nosso país, e acabei de dar um exemplo, TAP. Acabei de dar um exemplo. Como é que é possível? Como é que é possível a capital do Algarve, com o aeroporto que tem, não ter uma ligação de TAP para outro sítio? E europeu, outro destino europeu, que só tem ligações para Lisboa. E pior, e quando a TAP diz que essas rotas analisaram e que não são rentáveis, então quer dizer que todos os outros são muito burros? Ou então eles é que são? Porque se uma Ryanair, uma EasyJet, uma JetTour, dia daquele dia todo, vou para Faro, faz dinheiro. Só a TAP é que não consegue. Epá. Como diria o Scolari, e o burro sou eu, por isso, honestamente, nestas coisas, acho que olhemos para as nossas estradas, volto à primeira fase, repito-me, mas é verdade. Olhemos para as nossas estradas, olhemos para os nossos transportes públicos, olhemos para as estruturas que nós temos, por exemplo, a captação de água, que é um problema gravíssimo que nós temos. Só agora é que estão a falar nisto. Isto é uma coisa inacreditável. Há 20 anos que a água, todos os anos, baixa um bocadinho. E foi preciso, praticamente, dizer assim, olha, amanhã é capaz de não haver água para tomarmos bem, para alguém dizer, bom, então vamos ter que, se calhar, estudar. Isto é uma coisa, nós estamos sempre, que eu acho uma coisa fantástica. O Algarve nunca foi prioridade para ninguém. Já lá tivemos um primeiro-ministro que até era algarvio, pois conseguimos ter lá o algarvio e não nos serviu de nada. Continuamos na mesma. Abandonados aqui neste pedaço de terra que nós amamos, mas que podia ser tão imensuravelmente melhor se alguém se preocupasse com isto, não é o caso. Para finalizar, Eliseu Correia, a SA Travel tem uma vertente solidária. Não é muito divulgada, não é muito conhecida, mas ela existe. E de que maneira? Neste último Natal, tanto quanto sei, a SA Travel entregou a cerca de 100 famílias cabazes de Natal. Foram 300, são 388 cabazes. São 388 famílias. 388 famílias. Isto certo. Significa dizer que há aí o lado humano que muitas vezes é esquecido. Tridente, que eu falei no início, tridente. Ou seja, isto é uma cadeia. Eu conto sempre esta história, já é muito conhecida, mas é verdade. Eu, quando abri a empresa, eu fiz vou chamar um acordo com alguém muito especial, foi com Deus. Falei com Deus e disse, se me ajudares nisto, abrir uma empresa é um risco tremendo. As pessoas que nunca abriram nenhuma, eu fui empregado de alguém toda a minha vida. É apenas há 15 anos é que eu trabalho para mim. Sempre fui empregado de alguém. E essa coisa de passarmos de empregado de alguém para sermos nós responsáveis por nós próprios é um salto tremendo. É como saltar num jacuzzi quentinho para o tal água com gelo, porque é completamente diferente. E nessa altura eu tive essa conversa e disse-lhe, ajudas-me e eu ajudarei à quantidade daquilo que tu me ajudas e aquilo que eu conseguir, eu prometo ajudar o máximo que eu puder. Deus cumpriu a parte dele e cumpriu a minha.